Olá, caríssimos alunos, professor Francisco José. Vamos continuar nossa aula de Direito Constitucional. Processo Legislativo, parte 3. Leis delegadas. As leis delegadas, caríssimos alunos, equiparam-se às leis ordinárias, diferenciando-se destas apenas na forma de elaboração. Dá-se a lei delegada quando o Legislativo encarrega o Presidente da República, a seu pedido, de elaborar uma lei. Artigo 59, inciso 4º e artigo 68 da Constituição Federal. Decretos legislativos. Decretos legislativos são normas elaboradas pelo Congresso Nacional em assunto de sua estrita competência, como a aprovação de tratados e convenções internacionais, ou a autorização para o Presidente da República ausentar-se do país. São promulgados pelo Presidente do Senado, artigo 49, inciso 1 e 2 da Constituição Federal. Observe, senhoras e senhores, que nos decretos legislativos há situações muito peculiares, como, por exemplo, tratados e convenções internacionais que o Presidente da República assina fora do Brasil. Esses são aprovados pelo Congresso Nacional, ok? Resoluções. As resoluções geralmente são atos de natureza administrativa, expedidos por autoridades ou órgãos colegiados de qualquer dos três poderes da República, com a delegação legislativa do Congresso Nacional para o Presidente da República, transferindo a competência na elaboração de uma lei. A delegação ao Presidente da República tem a forma de resolução do Congresso Nacional, artigo 68, parágrafo 2º da Constituição Federal. Medidas provisórias. Medidas provisórias são espécies normativas com força de lei delegada, ou melhor, baixada pelo Presidente da República, em caso de relevância e de urgência. Ok? Devem ser submetidas de imediato ao Congresso Nacional. Valem por 60 dias e, se nesse período não tiverem a sua votação encerrada no Congresso, sendo prorrogadas por mais 60 dias, uma única vez, totalizando aí 120 dias para sua validade e promulgação. Se, apesar de prorrogada, não forem convertidas em lei, perdem a sua eficácia desde a edição, devendo o Congresso Nacional disciplinar, por decreto legislativo, as relações jurídicas criadas em decorrência da medida da lei delegada do Presidente da República, chamada medida provisória. Há 3 exceções, porém, no que se refere à perda da eficácia. Medida provisória rejeitada ou com prazo vencido continua válida para os atos praticados na sua vigência, se o Congresso Nacional não editar o competente decreto legislativo em 60 dias, da rejeição ou do vencimento do prazo. Artigo 62, parágrafo 11 da Constituição Federal. Medida provisória que no projeto de conversão em lei tenha o seu texto original alterado, continua em vigor até a sanção ou veto do Presidente da República. Artigo 62, parágrafo 12. Medidas provisórias editadas até 12 de nove de 2001 continuam indefinidamente em vigor, até serem revogadas ou convertidas em lei. Artigo 2º da Emenda Constitucional 32. Vale destacar que certas matérias não podem ser objeto de medidas provisórias, ok? A apreciação das mesmas, das medidas provisórias, inicia-se na Câmara dos Deputados como tramitação por 45 dias a partir da publicação, fim dos quais entram em regime de urgência, ok? Sobrestadas todas as demais deliberações, havendo, portanto, medidas provisórias em vigor, a data de convocação extraordinária do Congresso Nacional serão automaticamente incluídas na pauta de convocação. Artigo 57 da Constituição Federal, parágrafo 8º. Se a medida provisória
for convertida em lei ordinária, mantém-se a sua eficácia desde a edição, suspende-se, mas não revoga a lei anterior, salvo se convertida em lei. A medida provisória pode também ser adotada por estados e municípios, pois, desde que prevista e inserida nos estatutos básicos locais. Quais são os estatutos básicos locais? Nos estados, são a própria Constituição, que deve prever a modalidade legislativa chamada medida provisória. E as leis orgânicas dos municípios, que são a própria Constituição Municipal, também devem prever a espécie normativa medidas provisórias para que elas sejam criadas. Se não houver previsão, devem ser criadas apenas por leis ordinárias. Falemos agora dos tratados e convenções internacionais. Os tratados e convenções internacionais passam a integrar a legislação do país se forem aprovados por decretos legislativos e promulgados por decretos do Presidente da República, artigo 49, inciso 1 e artigo 84, inciso 4. Situam-se no mesmo nível das leis ordinárias, de acordo com o artigo 102, inciso 3º, a linha B da Constituição Federal. Os tratados e convenções internacionais, uma vez referendados pelo Poder Legislativo e promulgados, incorporam-se ao direito interno, com a mesma força das demais leis, ok? Decreto-leis. Os decreto-leis, cuja edição não mais ocorre na Constituição Federal de 1988, eram normas expedidas pelo Presidente da República em certas matérias, sendo equiparadas às leis ordinárias. Elas valiam de imediato, mas estavam sujeitas à aprovação do Congresso Nacional, considerando-se definitivamente aprovados se não fossem apreciados no decurso de tramitação de certo prazo estabelecido na ocasião. Os decretos-leis foram substituídos pelas atuais medidas provisórias para emprego também em casos de urgência e relevância, com vigência imediata. Os decretos-leis foram substituídos pelas medidas provisórias para emprego em caso de urgência e relevância. Os exemplos claros são os decretos-leis em vigor, que é o Código Penal, Decreto-Lei 2848, de 7/12/1940. Muito bem, senhores alunos, termina aqui a aula sobre o processo legislativo, como se criam as espécies normativas no âmbito da Constituição Federal. Obrigado a todos e peço para que continuem atentos às próximas aulas de Direito Constitucional. Um abraço.